Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortes e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou atender um pedido do canal, tá? Então, um aluno pediu para que fosse feita uma análise, né, tal qual eu faço das provas de concurso público, da prova do vestibular da UFMS. E aí me ocorreu, né, cara? Eu falei, cara, é verdade, né? Se eu não fizer, né, cara, quem vai fazer? Onde é que o camarada vai achar isso daí, né? Então vamos fazer, colega, vamos fazer e que isso sirva de incentivo para que mais colegas, né, se juntem, né, à rede social, façam as correções, auxiliem os alunos. Afinal, esse é um ambiente que nós também temos que estar presentes, né? Eu comparo agora, o professor é um artista, né, e já cantava, né, no cancioneiro brasileiro, que o artista tem que ir aonde o povo está. E por que não dizer, né, que o professor tem que ir onde o aluno está? Onde que o aluno está? O aluno está na web, né? Eu ainda tenho resistência ainda a TikTok, Instagram, né? Ainda tenho determinada resistência, mas eu acho que tudo é um processo, né? E agora eu tenho esse espaço aqui no YouTube para falar única e exclusivamente sobre gramática. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Deixa o seu like, isso ajuda o canal a ganhar devida relevância. Tá? E nós já somos já 900 parceiros aqui no canal, já somos 900, né? Que fazemos parte do Gramática Descomplicada. Então tem espaço para você, para falarmos única e exclusivamente sobre gramática e, por que não, falar sobre a prova do vestibular. Só fazendo um adendo, tá? A prova do vestibular é de uma certa forma nova, né? Por quê? Porque durante muitos anos a UFMS ela preferiu o quê? Ela optou, né, pela prova do Enem, tá? E recentemente, isso aí tem o quê? 2 anos, 3 anos, né? Minha filha, né, que está no terceiro ano da faculdade do curso de música, foi a que experimentou o vestibular da UFMS, e ainda num parâmetro ainda bem diferente. Por quê? Porque a redação ainda é atrelada à redação do Enem, tá? Então minha filha necessariamente não fez a redação, ela usou a nota da redação do Enem. Já o meu menino, que está fazendo o segundo ano de engenharia química, fez o vestibular e fez o vestibular completo, né? Então, na verdade, então a gente tem aí agora, esse daqui seria o segundo vestibular valendo já, tanto com a prova de redação, o vestibular completo, tá bom? Então, como a gente não acha fácil na web, né? Então vamos lá, vamos fazer hoje aqui no Gramática Descomplicada uma análise que serve também para você que vai fazer o concurso público, né? A respeito de provas que vão ter como elaboradora a prova FAPEC, e a gente evoca o concurso da Polícia Civil, aqui do Mato Grosso do Sul, que está em aberto, e também o concurso de professores, já saiu edital para o concurso de professores temporários, né? E também esperamos também um concurso de professores da rede estadual. Vamos lá, então? Então vamos lá, meus amigos, me acompanhem aqui. Aqui é a capa da prova, né? Prova 2021, para você ver. Ela ocorreu no dia 29/1, porque teve a questão da pandemia, etc, etc. Então a data ela foi empurrada, né, para 29 de janeiro. Normalmente a prova acontece em dezembro, tá? Mas vamos lá então. Me acompanhe na primeira questão. A primeira questão ela está numerada número 6, por quê? Porque do 1 ao 5, assim como acontece na prova do Enem, você vai fazer a prova de línguas, né, de língua estrangeira moderna. Se você ou optar por espanhol, de 1 a 5, ou se você optar por língua inglesa, de 1 a 5. E na questão 6, começa as questões de linguagem. Você vai ver que são 10 questões, tá? Fica aqui a minha observação, eu acho pouco, tá? Porque, assim, havendo mais questões, você tem uma prova mais elaborada, uma prova que pode ser mais abrangente, pode, por exemplo, contemplar mais os livros. Você vê que os livros foram contemplados, são 9 livros na lista, né? Foram contemplados alguns apenas, a gente vai analisar aqui. E aí, no caso, né, você aqui está jogando com o vestibular para uma vaga, por exemplo, de medicina. Então, se eu tenho mais questões, é claro que o aluno tem como descarregar mais o seu conhecimento, né? Então, um errinho, né, cara, pode ser fatal. Bom, primeiro aqui é uma questão simples. Ele pega um poema de Manuel de Barros. O livro Cantigas por um Passarinho à Toa não está na relação de livros, a relação que a UFMS solta de 9 livros, não está na relação.
mas é um poeta aqui do Mato Grosso do Sul, então é sempre comum, normal, né, evocar-se, né, a literatura regional. E neste caso aqui ele evocou aqui o Manuel de Barros. Notem que ele vai fazer uma questão gramatical. Eu não vou fazer a leitura porque só está sublinhado o verbo ali, ensinar-se, então não precisamos fazer a leitura. Leia o enunciado. Os modos verbais estão relacionados com as atitudes de quem fala ou escreve, correto? Exprimindo a posição do falante diante da sua posição verbal. Então é a aplicabilidade do tempo e do modo verbal. A classificação correta da forma verbal em destaque com relação ao tempo e ao modo verbal é, então nota, ele quer apenas que você reconheça que modo e que tempo. Por exemplo, se você é novo aqui no canal, eu tenho um vídeo para cada tempo e para cada modo verbal. Então, por exemplo, os modos verbais, eles são três. Indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo possui 6 tempos verbais. Eu tenho um vídeo aqui no canal para cada tempo verbal. Eu ensino você a reconhecer cada tempo verbal. Eu tenho um vídeo para cada tempo verbal do subjuntivo. No modo subjuntivo são 3 tempos verbais. E no modo imperativo são 2. Também tem um tempo aqui, ou melhor, tem um vídeo que fala a respeito da formação desse tempo chamado de imperativo, tá? Então, fica à vontade no canal, desfrute aqui dos vídeos que eu já deixei gravados. Tudo bem, então? Vamos lá? Então, ele quer que você reconheça. Se você assistiu meus vídeos, você sabe que não tem nenhum verbo que pode ser escrito com a dupla consoante SS que não seja o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, uma questão fácil, é só reconhecer o tempo e o modo verbal. Você tem que reconhecer que o pretérito imperfeito subjuntivo ele tem uma assinatura. Essa assinatura é chamada de desinência modo temporal. Todos os verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo vão apresentar esse SSE. Tá? É a assinatura dele. Então, uma questão fácil, a gente já mata logo de início, não precisa especular muita coisa. Ele está no pretérito imperfeito subjuntivo, assim como no gabarito preliminar. Vamos para outro? Vamos lá. Aqui, cara, uma questão de variação linguística, né? Notem como é que ele vai construir. Olha o enunciado. Com as redes sociais e as constantes inovações tecnológicas, surgem novas exigências de leitura e de escrita no mundo virtual. O texto digital interconecta elementos da oralidade e da escrita, articulando múltiplas habilidades. Os textos digitais possuem características particulares, às vezes diretos e com diálogos entre os termos verbais e audiovisuais. Dessa forma, há o uso de símbolos nas mensagens curtas enviadas pelo celular ou escritas em diferentes ambientes digitais. Ele ainda vai perguntar, tá? Mas para ele perguntar, ele vai usar uma charge. Leia a charge a seguir. Então diz lá. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet, meu filho está discutindo aqui. Não é verdade. Aí, olha só como é que ele responde. Ele responde já com símbolos, tá? Bom, no texto a charge revela, tá? Então o que a charge quer? Revela o quê? Revela uma linguagem tendenciosa às características de ambiguidade. Não é ambíguo. A mensagem está clara. Ele falou, não é verdade. Ele ficou chateado, ficou magoado. Letra B. Crítica à linguagem híbrida entre os interlocutores. Correto. Porque aí o que acontece? Ele tem uma falta daquilo que a gente chama em gramática de ele usa uma linguagem inadequada ao contexto. Então, dele digitar aquilo ali nas redes sociais é perfeitamente adequado, mas ele não pode falar assim. Então, ele não é adequado ao processo de interlocução, né? Processo oral, processo familiar, ali, íntimo. Então, não é esse caso. Então, o que a charge faz? Ela faz uma crítica a essa linguagem híbrida, quer dizer, de misturar símbolos, e isso torna o texto mínimo inadequado. É verdade, cara. Então, supostamente, a resposta correta é a letra B. Linguagem harmônica e eficiente entre os interlocutores. Não. Superioridade da linguagem virtual sobre a linguagem oral. Também não. Crítica ao papel dos pais no ensino da norma culta. Não tem nada a ver. Boa, gostou? Então, beleza. Vamos para a questão 8. Na questão 8, uma questão estritamente gramatical. Então vamos acompanhar aqui. Leia o enunciado a seguir e considere
o modo como está organizado. Vamos lá? Analisando as respostas a uma das questões, verifica-se que apenas 45% dos estudantes acertaram quer dizer, acertaram a resposta, né? Analisando as respostas a uma das questões, tá? Verifica-se que apenas 45% dos estudantes acertaram, analisando as questões, tá? As respostas a uma das questões acertaram tá? Ou acertaram acertando uma, é claro. Assinalando a alternativa C, enquanto 2% marcaram, tá? 2%, então se concorda no plural. A e 2%, olha só, marcaram D. Um dos profissionais que avaliaram esses resultados explicou, tá? Explicou-os da seguinte maneira, explicou os resultados. Estando a palavra atores na mesma linha do pronome eles, justificam-se 51 terem optado pela opção B, enunciado elaborado pela banca, fecha aspas, né, específica para este processo seletivo. Tá bom, então, pega um texto lá de dentro da universidade, né, um texto empolado, que eu considero com alguns equívocos, eu vou conversar a respeito disso. Tá? Essa questão avalia conhecimento sobre análise linguística e toma como referência a norma culta. Por quê? Porque é o documento lá da universidade. Tá? Assinale a alternativa que apresenta a explicação correta sobre o respectivo fato linguístico comentado. Vamos lá. Em E 2%, D, o uso da vírgula é incorreto, pois o sinal não pode ser usado entre sujeito e predicado. Eles são sujeito, e no caso o D faz parte do predicado, correto. Contudo, aqui há um uso de uma vírgula, tá? Que a gente classifica, né? Ela é classificada como zeugma. O que é a zeugma? A zeugma é uma utilização da vírgula que impede, a repetição de um termo anteriormente acionado. Notem que enquanto 2% marcaram A, e 2% marcaram D. Então, o que a vírgula está fazendo? Ela está evitando a repetição do marcado. Corretamente acionado, a afirmativa está errada. Tá? Letra B. O pronome os foi empregado para retornar a palavra estudantes do período anterior. Não. Explicou os. Tá? Explicou os resultados. Um dos profissionais que avaliaram esses resultados explicou-os. Explicou não estudante, explicou os resultados, Esses resultados explicou eles, tá bom? Então tá errado, tá? Letra C, o os não faz menção a estudantes, tá? No último período, há duas orações subordinadas reduzidas. A primeira tem valor causal e a segunda funciona como sujeito da oração principal. Ao ele afirmar isso, o que nós vamos fazer? Primeiro, você tem que localizar o período, tá? O período a gente marca da letra maiúscula até o ponto final, que supostamente seria aqui. Não está sem ponto final, mas esse é o último período. Notem que ele faz uma alusão da mudança, né, do discurso direto para o discurso, ou melhor, discurso indireto para o discurso direto. Então, note que ele coloca 2 pontos e começa o discurso direto. Estando a palavra atores na mesma linha do pronome eles, justificam-se 51% terem optado pela opção B. Eu só faria uma ressalva que o texto é errado. Tá? Por que o texto é errado? Porque diz a gramática normativa que se o verbo ele pertence, no caso aqui, só justifica ele ser 51% ter optado pela opção B, ser sujeito, que é como ele está afirmando aqui, se justifica ou se for a oração principal. Então, a oração principal, colega, ela não pode estar no plural. O correto seria justifica-se. Não há elementos de concordância. Ele não pode concordar com 51%. 51% não é o sujeito. 51% é o sujeito de terem. Então, notem, justifica-se isso. Quer dizer que isso aqui, toda a oração que ele está afirmando que funciona como sujeito, por quê? Porque ela é minha oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida do infinitivo. Por que é reduzida? Porque é infinitivo flexionado. Eu tenho infinitivo impessoal e infinitivo pessoal. Infinitivo inflexionado, que é o ter
fazer, comer, correr e assim por diante. E eu tenho o infinitivo flexionado. Então, ela está no infinitivo flexionado. Correta a afirmativa dele. E notem aqui que eu tenho uma reduzida do gerúndio, tá? Ele não menciona nada disso. Ele fala, no último período há duas orações subordinadas, tá? Reduzidas, tá? A primeira tem valor causal, notem. Estando a palavra atores na mesma linha de pronome, ele justifica-se. Justifica-se porque a palavra atores está na mesma linha do pronome eles, tá bom? Então, sim, ela é uma oração subordinada adverbial causal, reduzida do gerúndio, e ele é seguido de uma oração, tá vendo aqui? Oração subordinada substantiva subjetiva, reduzida do infinitivo. Então, justifica-se seria a minha oração principal, o que impede o verbo justificar de ir para o plural. Só para constar, tá? Que aqui houve um erro, tá bom? Tá errado, tá? Mas a afirmativa dele está correta, a análise feita está correta, o que supostamente leva-nos a afirmar que a letra C é correta conforme o gabarito preliminar. Assim como avaliaram, a forma verbal explicou deveria estar no plural, para concordar com o sujeito em que ambas se referem, profissionais. Então vamos lá? Vamos ver. Onde ele falou? Avaliaram. Vamos lá, vamos ler. Vamos ler aqui. Ó. Um dos profissionais que avaliaram, tá vendo aqui? O que ele vai fazer aqui? Ele quer que explicou também. Um dos profissionais que avaliaram esses resultados explicou. Quem explicou? Bom, então neste caso ele está fazendo a seguinte menção, tá? Um dos profissionais explicou. Quem explicou? Um dos profissionais, tá? Então, ele está excluindo, é um elemento de exclusão. Então, um deles explicou. Até aí tudo bem. Agora, aqui, o que ele está fazendo referência? Como que ele é um pronome relativo faz referência? Vê se você concorda comigo. Ele pode fazer referência tanto à palavra profissionais quanto a um, tá? Então, neste caso, o que ele escolheu? Fazer referência a profissionais. Um daqueles profissionais que avaliaram esses resultados explicou, porque um explicou. Fechou? Profissionais não pode ser o sujeito, por quê? Porque ele está precedido por preposição daqueles profissionais. Então, a afirmativa dele está errada, porque não pode ser o mesmo sujeito, tá? Um aqui, em avaliar, o sujeito, na verdade, é o quê? Como o que não é capaz de estabelecer concordância, então você tem que concordar com quem o que faz referência. O que pode referenciar-se a profissionais, como pode referenciar-se a um. Então, que avaliaram. Então, os profissionais que avaliaram ou um dos profissionais que avaliou. Então, perdão, os elementos de referenciação podem ser profissionais 1. Notem que se eu trocasse o que pelos quais um dos profissionais o qual avaliou, ou um dos profissionais, os quais avaliaram. Tá? Então você pode fazer referência a um, não pode fazer referência a outro. A afirmativa D está errada. Letra E. A forma verbal justificam, vamos encontrar ela aqui. Justificam, está aqui. Está no plural para concordar com o núcleo do sujeito a que se refere, 51%, já que esse verbo é transitivo direto e já associado à partícula passivadora. Cara, a afirmativa dele está correta, mas o verbo está errado. Então o verbo não está no plural, e não pode ir no plural, porque o sujeito não é 51%. O sujeito é toda oração subordinada. Eu acho que até o camarada viu que estava errado e quis induzir você ao erro, tá? Se ele tem partícula passivadora e o sujeito é um sujeito adicional, o verbo obrigatoriamente tem que ficar no singular. O verbo aqui está errado. Aí ele quis induzir você ao erro aqui. Então ele entendeu que o verbo estava errado e quis induzir você ao erro. Está errado, tá? O sujeito não é 51%. O sujeito é 51% sujeito de terem, tá? O sujeito de justifica é toda oração subordinada, chamado de sujeito, de novo aqui, sujeito oracional. Ficou claro? Mais uma? Mais uma. Mais uma é uma questão que também muitos me perguntaram a respeito, porque no ensino médio eu leciono literatura, que é um dos prazeres da minha vida, né, cara? E daí o que acontece? Cara, muitos perguntaram para mim, professor, eu não entendi. Aí eu sempre observava, sabe por que você não entendeu? Porque você não leu o enunciado direito. Nota aqui. Feita a leitura e a análise do poema, assinale a alternativa que não corresponde aos sentidos produzidos e aos recursos empregados pelo poeta. Quer dizer, tudo está certo. Tem uma que está errada.
Primeiro vamos ler a poesia do Rubênio, cujo livro, né, foi o tema de leitura obrigatória, mas aí eles vão fazer determinadas perguntas, tá? Tanto perguntas de cunho literário, quanto perguntas de cunho gramatical. Vamos perceber? Primeira leitura. O nome do poema é Prece. Que seja conferido com fogo sagrado o ferro que fere o sentido do verso. A poesia não malha em ferro morno, é flama imutável, somente por meio das suas artérias emana hálito de jasmim da garganta da palavra. A poesia, que a tua nudez e o teu espírito, as nossas mãos aqueçam. Então, prece, que é um pedido, né? Vamos fazer a letra A. O poeta recorre, e só fazendo uma alusão, né? Rubênio Marcelo, poeta que membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e membro da Academia Mato-Grossense de Letras, cidadão honorário, né, de Anastácio, né? Um abraço a Rubênio, meu amigo, meu camarada, tá? Que tão gentilmente me atendeu no pedido que eu fiz, né, de fazer uma live, né, para os meus alunos, uma live para os alunos. Tão gentilmente me atendeu. Muito, muito obrigado, Rubênio. Vamos lá, então? Diz lá. O poeta recorre ao uso de verbos no presente subjuntivo. Nota que seja, tá? Fere, fere não, né? Que fere o verso. A poesia que malha, verbo malhar, tá? Somente que o hálito do jasmim da garganta da palavra, a poesia que atua no nudez do teu espírito em nossas mãos, aqueça. O verbo é aquecer, aqueçam. Então, sim, existem verbos no subjuntivo, correto, tá? E de frases optativas. O que são frases optativas? São as frases chamadas declarativas, né? Frases que supostamente podem ser pontuadas com ponto de exclamação, tá bom? Além do vocativo, que são marcas linguísticas do gênero prece. Isso mesmo, tá? Então, que seja ferido com ferro sagrado, o ferro que fere o sentido do verso. A poesia não malha em ferro amor, é flama imutável, somente por meio das suas artérias emana hálito de jasmim da garganta da palavra. A poesia, vocativo. Correto, né? Tá correto. O sentido do título do poema resulta do predomínio da função poética. Aí, viu? Para iludir o candidato. É função poética? É. Só que daí ele evoca também a função emotiva. Aí o aluno tem que saber que a função emotiva é aquela função de linguagem em que ela é centrada no emissor. Então, ela tem que ter traços obrigatoriamente de primeira pessoa. E você vê que não tem nem um verbo e nem um pronome referendando, né, a primeira pessoa. Só tem pronomes e verbos em terceira pessoa e pronomes em segunda pessoa. Então, veja bem, não tenho a função emotiva da palavra, tá? Então, a função emotiva da linguagem, ela é evocada com elementos de primeira pessoa. Se não tem primeira pessoa, não tem função emotiva. Eu costumo dar exemplo, né? O que é uma função emotiva? É quando você está na rede social e a rede social fala para você falar de você mesmo. Eu falo, eu gosto de pescar, eu gosto da minha família, eu gosto de viajar, entendeu? Você fala de você, tá? Então ela é centrada no emissor. Então tá errado. Aliado ao emprego das palavras fogo, sagrado e espírito, que eu não faço ideia o que ele quis dizer, aliado com fogo, sagrado e espírito, o que configura a resposta errada. É a letra B. Aí o aluno olha no gabarito e ele não entende nada. Eu não entendi por que essa é a certa. Essa é a certa, mas não, porque ele falou no enunciado que é aquela que não correspondem aos sentidos produzidos. Na verdade, ele quer a errada. Está tudo correto. Olha, José. Para construir a coerência entre o título e o corpo do poema, o poeta instaura o interlocutor, ou melhor, isso mesmo, com status de ser poderoso ou sacralizado, a quem roga e pede algo. A quem ele pede? Poesia. A poesia que é a tua nudez, tá? Que a tua nudez e o teu espírito, as nossas mãos aqueçam. Letra D. A figura de linguagem que prevalece no poema é a personificação. Por quê? Porque ele dá características de ser humano à poesia. Características talvez não de ser humano, mas uma característica de pessoa material. Uma pessoa é um ferro, é algo concreto, tá? E não que a poesia não seja um substantivo concreto, mas o que acontece é que ele personifica, atestada pelas palavras. Aí, viu? Aí ele vem com a palavra artéria, que tem artéria é quem é vivo. Hálito, garganta, espírito.
E assim está correta a letra B. Letra E. A literação do F, tem que lembrar, né? A literação é repetição de sons consonantais. Que seja ferido com fogo sagrado o ferro que fere o sentido. Então a literação é algo presente, né, na poesia de Rubem Marcelo, meu amigo. Tá? Então, bom, então, sugerem os sentidos que escapam, escorrem das palavras arranjadas em versos e que se articula a ideia de flexibilidade do ferro submetido ao fogo, metaforizando o trabalho do poema. E sabe o que eu lembrei nessa parte? Lembrei do início do filme Conan. Você assistiu Conan? Acho que tá no... Onde é que eu vi, cara? Eu acho que tá no Star Plus, se não me engano. Conan 1, cara. Aí o Conan abre, né? Com o pai do Conan forjando uma espada de ferro, aquele aço derretido, né? Que seja ferido com fogo sagrado, ferro que fere o sentido do verso. Então esse F, né? Dando a ideia, né, de uma palavra, de um poema que escorre, assim como o ferro escorre ao ser aquecido. Né? Tá correto, cara, metaforizando o trabalho do poeta, que é idêntico ao trabalho, né, daquele camarada que trabalha com ferro, que malha o ferro, e assim, no Conan, né, ele configura uma espada belíssima, né, uma espada belíssima que depois o menino Conan vai recuperar. Bom, né? Então tá bom, então. Vai pro número 10. Número 10, cara, uma questão no mínimo curiosa, tá? Por quê? Ele vai colocar um texto qualquer que fala sobre a relação do trabalho. Você não entende nada. Até porque ele é capcioso, perspicaz, por quê? Porque a numeração está sendo colocada depois da afirmativa, tá? Então dá uma olhada aqui. Numa passagem rápida pela história, verifica-se que a concepção de trabalho humano foi sendo alterada ao longo dos tempos. Entre outros conceitos, vamos lá, passou do sentido de subsistência, primeira afirmação, ao de condenável escravidão, segunda afirmação. Perpassando pela atuação dos servos na Idade Média, terceiro, pela valorização do artífice no período renascentista, quarto, pela visão do homem como proprietário do trabalho, de seu corpo e da obra de suas mãos, na visão iluminista de John Locke, quinta afirmação, chegando à ideia de trabalho digno que enobrece o indivíduo e pode retirá-lo da vadiagem dos vícios, quatro, tá? Como fica patente no Código Penal 940 e a de força de trabalho como mercadoria, afirmação 8, própria do capitalismo. Aí ele vai fazer a pergunta do livro. Aí você tem que ler o livro, porque senão você não sabe, né? E eu já quero dizer aqui, eu tenho meus resumos todos elaborados, tá? Se você tiver interesse nos resumos da UFMS, é só me chamar no privado aí, que daí eu envio os resumos, tanto os resumos quanto envio com determinado valor. Isso eu vou cobrar, tá, cara? Tá bom? Aí você pergunta o valor aí para mim, a gente negocia, tá? Tanto os livros para o passe quanto os livros para o vestibular. São 9 livros, tá? Todos eles feitos o devido resumo, tá bom? Tá bom, então. Na obra Cinzas do Norte, de Milton Atum, revela-se um embate entre o pai e o filho. Né? O pai se chama Jano e o filho se chama Raimundo, que no livro é chamado de Mundo, tá? Envolvendo duas dessas diferentes representações do trabalho, que estão indicadas em qual das alternativas? Vamos lá? E aí, cara, você tem que saber que o pai está no pé do menino, por quê? Porque o pai conquistou as coisas com o suor do rosto dele e ele montou o império, tá? Então note aqui, ó, chegando à ideia de trabalho digno que enobrece o indivíduo e pode retirá-lo da vadiagem dos vícios, tá? Aí a gente pode fazer duas leituras, a leitura do pai que construiu o império, tá? E o do menino que é dado ao vício, mas ele tem um trabalho. Qual que é o trabalho dele? O trabalho é a arte, tá? Que daí a gente vai evocar na afirmativa 4, pela valorização do artífice no período renascentista. Por quê? Porque o pai não acredita que aquilo ali seja um trabalho digno de gente, mexer com arte, mexer com desenho. E aí constantemente há uma briga, né, entre o pai que quer que o menino participe daquilo de tudo que o pai construiu, em detrimento, né, da vontade do menino de ser artista. Então o pai não acha que o menino possa viver daquilo ali, tá? Então a valorização do artífice no período renascentista. É por isso que a afirmativa correta é a letra E, tá? Porque estão na afirmativa 4 e na afirmativa 6
essas relações de trabalho presentes no livro e só quem leu o livro para fazer, tá? Ou leu o resumo do professor Gessé, tá bom? Vamos para outra. Questão 11. Por você, uma questão fácil, tá? Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador, eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo para o inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Muitas vezes, quando buscamos um sentido mais expressivo para aquilo que dizemos ou escrevemos, usamos construções conotativas, ou seja, atribuindo no sentido figurado. Nesse sentido, a figura de linguagem que se aplica ao texto apresentado é uma hipérbole. Como é que você decora? É uma relação de hiperbole, quer dizer, uma hiperpalavra, uma palavra de exagero, tá? Então, exagero é hipérbole, por isso que a resposta correta é a letra B, tá? Vamos lá? Mais um? Isso eu fiz diferente, porque o texto é muito grande, mas venhamos e convenhamos, não precisa ler o texto, tá? Porque você tem que saber que as características do realismo. Notem, com base no trecho lido, assinale a alternativa que contém uma característica do movimento realista. Só que é o seguinte, ele não põe características do movimento realista, ele põe questões erradas. Então você tem que saber, não o que está ali no texto, que eu nem vou ler, você tem que saber, a despeito que o livro Esaú Jacó faz parte, né, da lista de livros da UFMS. Foi do ano passado e vai ser, e repetiu para esse ano, tá? Então, você não precisa ler o trecho, cara. Leia o enunciado. Vamos lá, olha a letra A. A maior subjetividade possível. Cara, subjetividade não é uma característica realista. O realismo é uma escola extremamente objetiva, tá? Então, a subjetividade fica deixada de lado, porque a subjetividade é característica romântica e o realismo nega as características do romantismo, tá bom? Exaltando aspectos pessoais e sentimentais dos personagens, é um cenário muitas vezes caótico. Não, o problema é a maior subjetividade, tá? B. Crítica social com ênfase no estilo de vida burguês. Tá, uma crítica social. Mas olha o que ele vai falar. Com ênfase no estilo de vida burguês que enaltece os hábitos da vida da aristocracia que vive a vida ao seu máximo. Errado. Viver a vida ao seu máximo é o que os românticos fizeram até o realismo. A partir do realismo, o que a gente tem? A gente tem a Madame Bovary de Flaubert, que ele vai mostrar o quê? Uma menina sonhadora que vai arcar com as consequências de ter uma relação extraconjugal e de ter vivido uma vida perdulária, uma vida de gastar os bens do marido. A gente vai ver uma crítica à instituição casamento, assim como há uma crítica da instituição casamento no livro do Primo Basílio, de Eça de Queiroz. E uma crítica à instituição casamento também, no livro Dom Casmurro. Né? Então, a gente tem uma visão crítica, sim, mas não de uma sociedade que vive no seu máximo, e sim das mazelas que foram escondidas durante o período chamado romântico. Então, por isso que ele é chamado de realismo. Agora vai mostrar a vida como ela é. O casamento não é tão perfeito assim. A sociedade burguesa não é perfeita. A sociedade burguesa ela tem as suas mazelas, as suas coisas a serem consertadas. A letra B está errada. Letra C, objetividade? Correto. O realismo é objetivo. Com grande ênfase nos aspectos científicos e positivismo. Errado. Por quê? Porque o realismo ele é concomitante ao naturalismo. E é o naturalismo que desempenha aspectos científicos, que analisam e destrincham o comportamento do homem, evidenciando também outro aspecto que é o determinismo. Tá? Letra C está errada. Letra D. Objetividade e crítica social? Correto. Correto. Rejeitando o estilo de vida burguês? Correto. Ao centralizar personagens populares em seus espaços, hábitos e pensamentos, cara. Muito bem. Então a resposta correta é a letra D, tá? Rejeitando o estilo de vida burguês ao centralizar personagens populares em seus espaços, hábitos e pensamentos. A resposta correta é a letra D, que configura aí as características desse realismo, tá? Letra E, enfoque nas mudanças sociais, criticando o avanço das máquinas? Não.
porque é período, cara, de segunda revolução industrial, então é uma hora de enaltecer as máquinas, tá? Então tá tudo errado, tá? E as alterações no tempo e no estilo de vida e no trabalho. Isso é mais uma característica naturalista do que realista. Você viu? Nem precisei ler o enunciado, tá? Por quê? Porque, na verdade, a questão girava em torno da correta característica do realismo, tá bom? Tá bom, então. Vai para outra. Outra também que você não precisaria ler o enunciado, só ler as questões. Ler o enunciado, desculpa, ler o enunciado, não precisa ler o texto. É só ler o enunciado. O enunciado. Podemos observar no trecho algumas características como linguagem coloquial, que apresenta elementos da realidade brasileira, personagens marginalizados e espaços interioranos, com temáticas históricas, sociais, políticas e econômicas, de acordo com a linguagem. A que movimento pertence Lima Barreto? Aí, claro, você fazendo um estudo da obra como um todo, não é só resumo que você tem que ler, você vai situar o Lima Barreto num espaço em que ele não é uma escola literária. Ele é um espaço que está entre as mudanças do século XIX e o modernismo no Brasil que está por vir, que aconteceria somente em 1922 com a Semana da Arte Moderna. Então nós localizamos Lima Barreto no movimento chamado pré-modernismo. É só um estudo rápido do Lima Barreto que você ia ver que não tem como ele ser romântico, tem como ele ser moderno, tem como ser naturalista, tem como ser regionalista. Ele é pré-modernista, tá? Fácil de resolver. 14 também é fácil. Ele pega um outro livro que faz parte da temática, né, ou melhor, da lista de livros da UFMS, e minha modesta crítica, quem sou eu, né, professor Jessé Cortez, cara? Mas foi muito mal aproveitado, né, cara? Uma beleza de livro, que é o livro Sagarana, no seu livro no seu conto Conversas de Bois, A Volta do Marido Pródigo, né? No livro o Burrinho, não, conto Burrinho Pedrez e, claro, o conto que fecha o livro, A Hora Vez de Augusto Matraca. Poderia ser tão bem aproveitado, né? O que ele faz? Faz uma questão de processo de formação das palavras. Eu vou te falar. Vamos lá? O termo em destaque, subvalentões, que necessariamente não tinha hífen naquele tempo e não tem hífen nesse tempo também, tá? O hífen é uma ênfase do Guimarães Rosa, uma licença que a gente dá para ele, faz parte de um fenômeno linguístico bastante comum na obra do autor. Aí você, né, vale a pena um estudo total da obra do autor, que daí a gente tem o quê? Que ele, tal qual o Manuel de Barros era um fã, né, inveterado de João Guimarães Rosa. Qual é a característica? A característica é o neologismo, tá? É uma palavra inventada, uma palavra que o nosso autor inventa em corpo fechado. É a história de um personagem que é metido a valentão. Ele tem uma mula linda, né? E tem um benzedor. Esse benzedor, ele tem uma cela enorme, né? Uma cela linda. E um casaria muito bem com a propriedade do outro. Só que ninguém quer vender aquilo que ele tem. Até que o nosso personagem é desafiado, né, por Targino, o nosso Izé, né? É desafiado por Targino, um valentão do lugar, e aí o que acontece? Ele vai lá e faz com que esse benzedor feche o corpo dele. O que é fechar o corpo? É o corpo ficar protegido de ferimento de bala, ferimento de faca, né? E aí ele dá a mula, né? Dá o burrinho dele, tão bonitinho, para o benzedor, tá? E aí ele consegue se livrar do duelo, tá bom? É um conto sensacional que, como acontece em Burrinho Pedrez e A Hora Vez de Augusto Matraca, os personagens que são pífios, né, eles se exaltam, eles crescem no final, tá? Alcançando ascensão. Tá bom, então. Vai para a última. A última é o seguinte, uma questão difícil, tá? Vamos fazer a análise do enunciado. Sobre os recursos linguísticos usados no texto e seus efeitos ou efeito, na construção dos sentidos, é correto o que se afirma na alternativa. Tá, então vamos ler o texto. Tá? Para responder a questão 15, leia a seguir o fragmento da Terra da Canção Nós é Jeca, mas é Jóia, composta em 1998 pelo tocantinense Jarildes da Cruz e incluída em 2004 no CD Cantoria de Festa de Xangai, produzida pela Quarupi Discos. Bem sugestivo o nome, né? Vai lá. Andam falando que nós é caipira, que nossa onda é montar a cavalo, que nossa calça é amarrada com imbira e que nossa valsa é briga de galo. Andam falando que nós é botina, mas nós não gosta
de tramóia, nós gosta é das meninas. Nós é jeca, mas é joia, mas nós não gosta de jiboia. Nós gosta é das meninas. Nós é jeca, mas é joia, tá? Então vamos lá. Sobre os recursos linguísticos, né? Analise aquilo que é correto. Letra A. Na letra A diz o seguinte: pelo uso do discurso indireto, tá? E notem que o discurso não é indireto, o discurso é direto. Então já está errado, já. Então já desconsidera. Pelo uso do discurso indireto, nos 5 primeiros versos, o autor dá voz a um outro e silencia a voz do caipira. Não, pô. Andam falando que nós é caipira. Ele se inclui, está errado. Letra B. Pelo uso do sujeito indeterminado em andam falando, correto. Na terceira pessoa do plural, o autor expressa o reconhecimento universal da identidade do sujeito urbano e instruído. Não, pode ser uma outra pessoa, mas não é esse sujeito nem tão pouco instruído, e pode ser esse sujeito urbano, mas podem ser outros também. Então não. Tá forçando a barra. Tá? Letra C. A contraposição da concordância gramaticalmente correta, andam falando, ó, tá correto. A não padrão, quer dizer, está contrapondo a não padrão. Nós é caipira, nós não gosta. Das mina, representa uma tentativa de adaptar a fala do caipira ao modelo urbano. Errado. Você está vendo? Adaptar a fala do caipira ao modelo urbano para fugir da estigmatização? Não, cara. Então, ele começa, né? E como um deslize ou como uma volta às raízes. Não. E outra, seria adaptar o contrário. Adaptar o falar urbano ao falar caipira. O contrário, mas não como a forma como ele organizou. A partir do sexto verso, sabe contar, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir daqui tem. Mas nós não gosta de tramóia, nós gosta das meninas. O uso do pronome de primeira pessoa, nós, do plural, na função gramatical do sujeito, nós é botina, tá? Estou falando que nós, quem é botina? Nós, tá? De função gramatical do sujeito simples e dos verbos ser, nós é, tá? E gostar, gosta, tá? Representa um sujeito que se posiciona como coletividade e que assume identidade caipira. A alternativa correta é a letra B. Tá? Então ele fala de um todo, que ele também é caipira. A palavra joia, olha, é impossível, letra E. A palavra joia corresponde a uma metáfora sugerindo a valorização do homem do campo, ou como gíria, que por pertencer ao repertório de uma geração do século passado, reforça a qualificação negativa do sujeito caipira. Não tem nada a ver, tá? Então não é uma metáfora para joia. Não, é joia porque é legal. É joia porque, ó, nós é jeca, mas é jóia. Nós é jeca, mas nós é bom. Nós é legal. Nós é interessante. Entendeu? Muito bem, tem nada a ver essa letra. Tudo bem? Assim eu termino o procedimento, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Mais uma vez, então, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.